Então, uma boa noite a todos, ou um bom final de tarde. Aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais também, um abraço a todos. E hoje, quem irá nos falar é o nosso irmão Lucas Gonçalves, da Sociedade Espírita Simão Pedro, filho do nosso querido amigo e irmão Breno Júnior, palestrante também da Sociedade Espírita Simão Pedro, que está aqui, né? Veio compartilhar aí, né? Parece no filho, assistir o filho presente aí. E o Lucas vai nos trazer um tema referente ao Setembro Amarelo, né? Que é uma alusão que faz uma campanha contra o suicídio. No Setembro Amarelo, a gente faz essa campanha mais forte, uma campanha que faz todo o Brasil, essa campanha, né? A gente faz ela porque a vida é uma só. Poderíamos perder vários corpos e várias reencarnações, mas a vida continua infinitamente, somos espíritos imortais. Então, o Lucas vai trazer o tema valorização da vida. Então, meus irmãos, uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um assunto que é fundamental na nossa doutrina, que é justamente a valorização da vida. E a gente observa hoje que é uma das grandes dificuldades que a gente está tendo nesse período de transição planetária. A gente vê que há uma grande desvalorização da vida. E aí, isso pode gerar alguma dúvida. Não é uma contradição o fato do planeta Terra estar evoluindo para um mundo de regeneração, ao mesmo tempo que a gente observa que tem esse grande mal ainda acentuado, que é a própria desvalorização da vida. Muitas pessoas têm a ideia que para evoluir o planeta é necessário que todas as virtudes evoluem ao mesmo tempo. E a gente sabe que não é exatamente assim que acontece. Algumas características avançam, outras características ficam estagnadas e outras características até pioram, até retrógradam. Vamos pegar um corte dos últimos 50 anos da humanidade. A gente observa muito bem que a gente evoluiu e muito no campo dos direitos sociais, a um ponto que em nenhum momento anterior a gente viu. A gente observa que a gente evoluiu e muito no quesito do respeito à natureza, ao respeito aos animais, na questão da caridade. A quantidade de caridade que está sendo produzida hoje no planeta, a gente nunca viu isso em nenhum outro momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que há um certo esfriamento, vamos dizer assim, da nossa confiança em Deus. Se a gente fazer um comparatismo, principalmente com aquelas gerações anteriores, a gente vê que as gerações anteriores tinham uma confiança em Deus mais robusta, mais clara do que a gente. E também a gente percebe que piorou bastante a humanidade no sentido do apego material. Hoje a gente está extremamente apegado às questões materiais. E esse é o principal ponto para haver uma desvalorização da vida. Porque o indivíduo que tem apenas a visão material sobre a vida, ele muitas vezes ele acaba entrando num campo de armadilhas e de dúvidas. Ele não entende porque ele sofre, ele não consegue ver quais são os seus objetivos aqui na Terra, e ele muitas vezes entra nesse campo de ciclos de vazios, onde ele não consegue compreender a sua situação atual. E aí o que acontece gradativamente? De maneira gradativa, ele vai desconfiando que talvez o mundo espiritual não exista. Muitas vezes ele vai desconfiando que até Deus não exista. E aí ele chega numa conclusão: eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser. E aí a pessoa sai magoando os outros, sai fazendo mal para os outros, sai fazendo mal para si. E aí, muitas vezes, o que ocorre, por uma consequência natural, o indivíduo ele tem que colher toda a confusão que ele acabou plantando. Por isso que uma questão que é fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 9, que é o item da paciência.
Os espíritos superiores nos falam que esse ponto aí é essencial para a gente desenvolver, principalmente nessa época de transição planetária, onde as coisas são mais conturbadas. E ele nos fala que a partir do desenvolvimento da paciência, a gente começa a desenvolver outras virtudes, a gente começa a desenvolver outras qualidades. Por exemplo, a partir da paciência, eu começo a ter melhores relacionamentos. A partir da paciência, eu consigo lidar melhor com as dificuldades alheias. Através da paciência, eu começo a perdoar mais o meu próximo. E através da paciência, eu consigo compreender o que ocorre ao meu redor. E aqui é um ponto fundamental, porque muitas vezes o indivíduo vai passando por situações e não compreende o porquê que está acontecendo, qual é a noção disso, qual é a responsabilidade dele diante desse fato. Então, vamos dar um exemplo. Muitas vezes um indivíduo passa uma vida toda onde a existência dele é baseada no trabalho. A vida dele é o trabalho. Ou então a vida dele é ganhar dinheiro. E aí passa um período da existência dele e vem aqueles grandes baques financeiros. Se acaso o indivíduo não tem uma visão espiritual sobre a existência dele, se ele tem uma visão apenas material, ele não vai tirar nenhuma lição disso. Ele vai ficar indignado por estar sofrendo esse baque, vai ficar com raiva, e a única coisa que vai sobrar disso é o ódio, é o rancor. Agora, se o indivíduo tem uma visão espiritual sobre a existência dele, sobre o que ocorre com ele, ele vê esse baque e entende que é um grande recado do mundo espiritual. Que ali está um recado claro dos nossos amigos espirituais, que da forma como ele está lidando com a vida dele, está equivocada, que é necessário alguns reajustes. A gente usou esse exemplo aí do dinheiro, de viver pelo trabalho, mas também podemos usar outros, como, por exemplo, quando a gente passa por uma obsessão, é um recado claro do mundo espiritual, que a gente precisa de alguns reajustes. Quando a gente vem com alguma doença, quando a gente passa por alguma dificuldade de relacionamentos. Então, o mundo espiritual sempre está nos dando esses recados. E nesse mesmo item, a paciência, os espíritos superiores nos falam quais são as consequências de eu não desenvolver a paciência. Se eu quiser ser uma pessoa impaciente, se acaso eu quero ser uma pessoa que tem apenas a visão material sobre os fatos. E aí eles nos falam que a consequência disso é a dor da culpa. É a dor da angústia. E isso pode ocorrer tanto agora, na nossa vida material, como principalmente vai acontecer lá quando a gente estiver no mundo espiritual. Agora acontece no momento onde muitas vezes a gente vai envelhecendo, e aí, se acaso chega conosco a maturidade, a gente começa a fazer aqueles tipos de reflexões de se eu fosse mais paciente com aquela pessoa, as coisas não chegariam nesse ponto que chegaram. Se eu fosse mais paciente com aquele indivíduo, as coisas não terminariam como terminou. Começa a fazer esse tipo de reflexões. E se acaso a pessoa não faz isso agora no mundo material, sem dúvidas nenhuma, ela vai fazer lá no mundo espiritual. Porque lá no mundo espiritual a gente tem uma visão mais ampla sobre a nossa existência. Aí vem aquela angústia de, eu tinha as oportunidades e não aproveitei. Eu tinha as ferramentas necessárias para fazer o bem e não aproveitei isso. É a dor da angústia e a dor da culpa. Porque da mesma forma que o Cristo nos ensinou lá no capítulo 10, o Bem-aventurados os misericordiosos, que para a gente se reconciliar com o nosso adversário, enquanto está com ele no caminho, para que não seja entregue para o juiz e que não seja entregue para o ministro, a gente pode fazer a mesma associação, a mesma lógica para qualquer virtude. Se acaso nós somos pessoas que não temos paciência, se acaso nós somos pessoas que temos a visão ainda puramente material sobre a vida, que a gente comece a se transformar agora que a gente está encarnado, que a gente tem oportunidade, porque depois vai ser mais difícil. Se acaso a gente observa dentro de nós e ainda a gente somos pessoas com coração duro, se a gente ainda tem dificuldade para perdoar o nosso próximo, que a gente começa a se desenvolver agora, enquanto estamos encarnados, que a gente tem as oportunidades, porque depois vai ser muito mais difícil. E quando a gente fala que vai ser mais difícil, não quer dizer que a gente não vai ter novas chances, novas oportunidades. Ao contrário, a gente sempre vai ter quantas oportunidades forem necessárias, mas vai ser mais difícil,
que aí a gente vai carregar a dor da lamentação, a dor da angústia, que a gente teve as oportunidades aqui no mundo material e a gente não aproveitou. Por isso que o Cristo e o mundo espiritual sempre está nos forçando a procurar a melhoria hoje, agora, com os companheiros que a gente está na nossa volta. E essa questão de desenvolver a visão espiritual sobre a nossa existência é um problema que a gente tem hoje e é um problema que a gente tinha lá na época do codificador de Kardec. Tanto que no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, que se chama Há Espíritos, o Kardec cita alguns motivos por quais as pessoas e as instituições religiosas não estudavam sobre os espíritos. Por que eles não estudavam sobre o mundo espiritual? E aí ele cita alguns motivos. O primeiro motivo que ele cita, limitação intelectual. As pessoas, na época, as instituições, elas tinham uma limitação referente aos métodos de pesquisa. Como é que eu vou conseguir descobrir que existe o mundo espiritual? Como é que eu vou conseguir descobrir que existem os espíritos? Então, havia uma barreira aí que eles não conseguiam ultrapassar. O segundo ponto que o Kardec viu de um motivo por que as pessoas não procuram estudar sobre os espíritos e o mundo espiritual é por uma questão religiosa. Muitas vezes o indivíduo estava inserido numa religião, numa comunidade religiosa que não permitia os estudos sobre os espíritos, não permitia esse contato com o mundo espiritual. Então aí havia uma barreira que não conseguia ultrapassar. E o terceiro ponto, o terceiro motivo é o mais interessante, que é a questão da utilidade. Muitas pessoas, muitas instituições religiosas não viam utilidade em estudar sobre os espíritos, em estudar sobre o mundo espiritual, porque eles tinham uma lógica assim: ok, a gente conseguiu descobrir que existem os espíritos, e agora? Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo as coisas que eu sempre faço, isso não vai ser útil em nada para mim. E aí o Kardec veio e dá uma resposta sobre essa opinião. Ele diz que é fundamental a gente entender a natureza dos espíritos, porque entendendo a natureza dos espíritos, a gente entende a nossa própria natureza. É entendendo como ocorrem essas influências espirituais, as nossas conexões espirituais, que a gente percebe que essas influências interferem nos nossos relacionamentos, interferem no nosso modo de agir, e, por consequência, define o nosso destino. Então, tem uma importância enorme nisso, né? E nesse próprio primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, ele nos fala sobre o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Ele fala que, através do nosso ato de pensar algo positivo ou negativo, ou até do nosso ato de fazer alguma coisa, seja positivo ou negativo, fica gravado dentro do nosso corpo espiritual e acaba moldando o nosso padrão vibratório, a nossa áurea. E a forma como é essa áurea define-nos, influencia a nós mesmos, positivamente ou negativamente, e influencia as pessoas próximas a mim. Tem um item lá na Obras Póstumas que se chama Fotografia do Pensamento, que é o Kardec nos dizendo que se a gente pudesse tirar uma foto nossa agora no mundo material, ia aparecer os nossos corpos. Mas se a gente tirasse uma foto no plano espiritual de nós, além dos nossos corpos, ia aparecer que cada um de nós há uma áurea ao redor do nosso corpo, que está vibrando a todo momento. Cada um tem um tipo de áurea e cada um numa intensidade específica. Tanto que lá no livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico pelo espírito de Emmanuel, ele nos dá uma lição interessante sobre essa nossa alma. Que à medida que a gente alimenta os nossos sentimentos ruins, alimenta os nossos pensamentos ruins, é como se a gente estivesse dando uma martelada numa máquina. E aí a gente traz para nós. Imaginamos aquelas pessoas que carregam por anos, muitas vezes por décadas, rancor, ódio, inveja, desesperança, desespero. É como se todo dia a gente estivesse dando uma martelada no nosso corpo. E aí o que acontece de maneira bastante natural? O nosso corpo não aguenta. Por isso que muitas vezes nós mesmos acabamos achando a nossa própria doença.
A gente desenvolve a nossa própria doença através desses maus sentimentos, nossos maus pensamentos. Porque nenhum dos nossos corpos consegue aguentar por tantos anos, por tantas décadas, essas pancadas que a gente mesmo dá com nós. E aí isso acaba indo para uma doença física, para um transtorno mental, para alguma doença psicossomática. E essa questão, ela responde bem uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm. Muitas vezes vem uma pessoa e vem nos relatar: bom, mas eu mudei todos os fatores externos. Eu mudei de relacionamento, eu mudei de trabalho, eu mudei de religião, eu mudei de família, e tudo continua exatamente igual. Eu continuo com os mesmos sofrimentos, com as mesmas dificuldades. Sim, tu mudou os fatores externos. E o interno? Tu renovou os teus sentimentos? Tu virou uma nova pessoa? Porque se acaso a gente não virou uma nova pessoa, a gente pode abandonar tudo o que a gente tem aqui e irmos para um outro país. E a gente vai continuar atraindo as mesmas situações, acabando atraindo os mesmos tipos de pessoas. Então é fundamental nesse primeiro capítulo do Livro dos Médiuns que o codificador nos ensina que é fundamental a gente estudar sobre o mundo espiritual, estudar sobre os espíritos, porque a gente começa a entender quais são os nossos objetivos aqui, quais são os nossos propósitos, como que eu posso aproveitar a minha vida da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que o Cristo nos fala, né? E o codificador volta a tocar nesse assunto lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, onde ele pergunta qual a finalidade da encarnação. E aqui ele não está falando de reencarnação, que é uma questão quantitativa. Ele está falando de encarnação, o fato de eu vir para a matéria uma vez. Porque qual é que era a lógica do codificador nessa questão? A gente é criado no mundo espiritual, a gente vive no mundo espiritual, todos nós iremos para o mundo espiritual. Por que eu tenho que vir para a matéria? Por que eu tenho que vir para esse plano material? E aí os espíritos respondem: Deus os coloca em encarnação para fazer progredir. Para alguns é uma prova, para outros uma missão, mas todos nós estamos em condição de conseguir vencê-la. Então, qual é o objetivo da gente encarnar? Evolução. Como todos nós sabemos, a gente foi criado simples e ignorante, com o propósito de chegar à perfeição moral. E para a gente conseguir alcançar a perfeição moral, as provas que a gente tem aqui no mundo material, as dificuldades, as ferramentas que a gente encontra aqui, elas são necessárias para esse nosso progresso. Uma outra dúvida que pode vir, então, é: se eu tenho que vir aqui para o mundo material para evoluir, significa que eu não consigo evoluir no mundo espiritual? E os espíritos nos relatam que a gente consegue evoluir sim, evoluímos e muito no mundo espiritual. E aí eles fazem uma analogia. O mundo espiritual seria como um estudante que está estudando com livros e respostas na sua frente. Ele tem todas as respostas na sua cara. E a encarnação é a prova, onde o estudante não tem os livros, não tem as respostas. É aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conseguiu absorver no mundo espiritual, ele coloca em prática aqui. Então, a gente vive no mundo espiritual, evoluímos, mas é necessário a gente rudimentar, a gente dar uma robustez no nosso ensinamento do mundo espiritual aqui na Terra. Uma outra questão que continua a questão das finalidades, a 167, onde o codificador pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Aí sim, é o fato de eu vir várias vezes aqui na Terra. E os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo. Se a finalidade da encarnação é a evolução, a finalidade da reencarnação é continuar o progresso. Porque, como bem disse o codificador, uma existência, uma vida, é um tempo infinitamente pequeno para eu adquirir todo o bem que me falta e para eu me livrar de todo o mal que me sobra. Então, eu preciso vir várias e várias vezes. E pouco a pouco a gente vai desenvolvendo o nosso lado intelectual, vamos desenvolvendo o nosso lado moral e a gente vai se melhorando. Então, entendendo esse aspecto da finalidade da encarnação, da reencarnação, o Espiritismo nos dá um caminho
para a gente começar essa valorização da nossa vida e da vida geral. É óbvio que não há uma fórmula pronta. Todos nós estamos em estágios diferentes, temos conhecimentos diferentes e temos necessidades diferentes. Mas o Espiritismo nos dá um caminho para começar essa valorização da vida. E o primeiro caminho, o primeiro passo que a gente precisa dar é começar a se conectar com o nosso Criador. E a gente faz isso através da oração. A oração, que é aquele ato da gente pensar em Deus, pensar nos espíritos superiores, se conectar com o nosso Criador. Ele nos traz benefícios em 3 aspectos da nossa existência: o aspecto físico, o aspecto espiritual e o aspecto moral. A oração nos traz o benefício. No aspecto físico, porque no momento que eu estou fazendo a oração, eu me reequilibro, eu me reharmonizo. Todos nós que já passamos num dia onde está tudo muito difícil, a gente está num estresse alto, as coisas estão complicadas, e tiramos 3 minutinhos, 4 minutinhos para fazer uma oração, a gente consegue ver de maneira rápida que a gente consegue se reequilibrar. A oração tem um poder, tem um benefício enorme para restaurar o nosso campo psíquico. E como a gente vê muito bem lá no capítulo A Fé Transporta Montanhas, que através da nossa oração, através da nossa prece e da nossa fé, a gente pode conseguir curas para as nossas doenças físicas. A gente pode conseguir curas para dificuldades mentais que a gente tem. Então, o primeiro ponto que a oração nos ajuda é no campo físico, nos reharmonizando psiquicamente e nos ajudando no nosso campo físico e mental. O segundo benefício da oração é no campo espiritual. Como é que a oração nos ajuda espiritualmente? Elevando o nosso padrão vibratório. O nosso corpo espiritual tem como característica estar emitindo e recebendo vibrações a todo momento, 24 horas por dia. Só que a gente não recebe qualquer tipo de vibração. Basta uma pessoa passar que a gente vai receber dela. Não. A gente recebe as vibrações que são exatamente iguais à nossa. É uma questão de sintonia. Uma analogia que a gente faz para explicar sobre a influência espiritual é usar o exemplo de um rádio. Se eu quero ouvir uma determinada estação, vamos colocar o exemplo de uma estação 99. Eu vou no rádio, coloco na 99. Eu vou ouvir essa estação 99. Eu não vou ouvir a 100, eu não vou ouvir a 98. Eu vou colocar exatamente no que eu sintonizei. A mesma coisa ocorre na influenciação espiritual. Eu vou receber influências daquilo que eu emito. E como é que é produzido o nosso padrão vibratório? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através dos nossos atos. Então, se eu tenho maus pensamentos, se eu tenho maus sentimentos, se eu tenho maus atos, que tipo de conexão que eu estou tendo, que eu vou ter? Com espíritos dessa natureza, espíritos maus, que pensam mal e que agem no mal. E o contrário também ocorre. Por isso que quando eu estou orando para Deus, de maneira bastante rápida, o meu padrão vibratório se eleva, porque eu estou me sintonizando com o mais alto. Eu vou gradativamente melhorar os meus pensamentos, gradativamente melhorar os sentimentos que habitam dentro de mim, e eu vou captar mais esse tipo de sintonia, esse tipo de reflexão que a gente possa receber do mundo espiritual superior. Então, o segundo ponto que a oração nos ajuda é na questão espiritual, elevando o nosso padrão vibratório. O terceiro ponto que a oração possa nos ajudar é através da nossa moral. A oração ajuda a nossa moral como? Porque a gente fica mais sugestível às suas intuições, a gente fica mais aberto às orientações dos bons espíritos, né? Quando a gente está na oração, muitas vezes nossos espíritos protetores, gente que quer o bem da gente, se aproxima de nós e nos intui muito em relação aos problemas que a gente pode estar passando, as dificuldades que a gente está passando. Eles vão lá e nos intuem como que a gente tem que agir, como que a gente tem que sentir. Então, através da oração, a gente fica mais aberto a essa intuição. E muitas vezes o que ocorre com as pessoas? As pessoas não procuram orar, não procuram se conectar com Deus, com a espiritualidade superior, e muitas vezes elas ficam numa redoma
de maus pensamentos, maus sentimentos e de más conexões espirituais, a ponto como ela não consegue sequer captar as boas intuições dos amigos espirituais. Esse recado que os nossos irmãos espirituais querem dar para nós não chega, não consegue chegar, porque há um certo refratário, como a gente só está baseado nos maus sentimentos, nas más conexões. E um exemplo que tem disso está lá no livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, onde num capítulo, André Luiz nos dá a visão espiritual de um evento como esse, de uma atividade como essa, de uma palestra, onde ele nos fala que muitas vezes nas palestras, ao mesmo tempo que as pessoas estão ouvindo a palestra, está ocorrendo cirurgias, as pessoas estão recebendo passe. Muitas vezes pessoas que já desencarnaram vêm nos visitar, vêm nos orientar, nos passar boas intuições, nos dá aqueles bons fluidos. E aí mostra o exemplo de um tio já desencarnado que veio visitar o sobrinho dele que estava numa atividade, estava numa palestra. E aí ele observou que o sobrinho dele estava com uma enfermidade, estava com uma doença. E aí esse tio foi até o líder espiritual que estava organizando ali o trabalho espiritual e veio pedir pelo sobrinho para que orientasse o sobrinho a ir até um médico e conseguir o remédio para conseguir a cura das suas enfermidades. E para surpresa desse tio foi negado o pedido dele. E aí o líder da atividade espiritual explica por que ele está negando. Porque já foi oferecido a ele 3 vezes a orientação de ir até o médico e buscar a cura através do remédio, mas ele, o sobrinho, por conta própria, não quis ir, não quis se curar, não quis ir até o médico verificar os problemas. E aí ele diz, a gente no campo espiritual não pode forçar ninguém a nada. No momento que ele quiser se curar, no momento que ele quiser se melhorar, a gente vai dar a ajuda necessária. E aí a gente pode trazer para o nosso mundo atual. Quantas vezes a gente não tem na nossa volta espíritos querendo nos ajudar, querendo nos intuir, querendo nos levar para o bom caminho, só que eles não podem nos forçar nada. A gente também tem que fazer a nossa parte. E a oração é uma boa forma disso, de a gente ficar aberto a essas boas intuições, a essas boas influências, né? Então, a oração, que é esse primeiro passo para a valorização da vida, ele nos ajuda tanto no campo físico, como no campo espiritual, como no nosso campo moral. E no Livro dos Espíritos tem 2 questões interessantes sobre a oração, que é a 660 e a 660A. Na 660, o codificador pergunta, a prece melhora o homem? E os espíritos respondem, sim, ela fortalece contra a tentação do mal. E aí é exatamente como a gente falou, no momento que a gente está conectado com Deus, com a espiritualidade superior, a gente fica influenciado pela espiritualidade superior. Eu vou me afastando daquelas nossas más tendências, daquelas más intuições. Então a prece torna o homem melhor, ela nos fortalece contra aqueles nossos maus arrastamentos. E na 660A, se a prece faz o homem melhor, por que tem pessoas que são orgulhosas, egoístas, mas que fazem a prece e continuam da mesma forma? Interessante essa questão. E os espíritos respondem, o importante não é orar muito, o importante é orar bem, nos dando uma outra visão sobre a oração, falando sobre a oração mecânica. É óbvio que a prece, a oração, ela não tem que ser feita de maneira leviana, de maneira vulgar, aquele Pai Nosso mais rápido possível, só para passar o tempo. É óbvio que esse tipo de oração não tem benefício nenhum. É uma palavra como qualquer outra, né? A oração verdadeira, ela tem que ser feita de maneira sincera, tem que ser feita de coração mesmo, querendo esse reencontro com o nosso Criador. Porque é através da oração que a gente começa a desenvolver algumas virtudes. Por exemplo, é através da oração que a gente olha para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, e a gente pede auxílio, coragem, para a gente conseguir superar essas dificuldades que a gente tem. É através da oração que a gente desenvolve a compaixão. A gente olha os sofrimentos dos nossos irmãos, dos nossos próximos aí, e a gente pede a Deus todo um amparo e auxílio para eles.
É através da oração que a gente desenvolve a gratidão. Eu me lembro de tudo de bom que já aconteceu na minha caminhada e agradeço. E agradeço também pelas provas, pelas dificuldades, porque a gente sabe que não ocorre por acaso, não ocorre de maneira aleatória, né? Então a oração ela tem que ser feita de maneira sincera, tem que ser feita de coração. Então a oração é o primeiro passo para a valorização da vida. O segundo passo para a gente conseguir estabelecer essa valorização está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde o codificador pergunta: qual o meio eficaz e prático que eu faço para me melhorar nessa vida? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E por que os Espíritos responderam assim? Porque o objetivo de cada um de nós aqui é a reforma íntima. E como é que eu vou conseguir fazer a reforma íntima se eu não sei o que eu tenho que reformar? Então é fundamental eu analisar as minhas ações. E mais importante ainda, eu analisar as minhas relações. Analisa quais as relações, como é que estão as minhas relações com os meus familiares. Como é que estão as minhas relações com as pessoas desconhecidas a mim. Como é que estão as minhas relações com os meus amigos. Como é que estão as minhas relações com as pessoas que eu não gosto. Porque é através das nossas relações que a gente entrega muito aquilo que a gente é. É através da nossa relação com uma pessoa que eu não gosto que eu entrego quais são os meus defeitos. É através da relação com os meus familiares que eu entrego muito as minhas virtudes e as minhas dificuldades. Porque a nossa doutrina, o Espiritismo, ele nos dá um esclarecimento, nos dá uma maturidade para entender que todas as nossas infelicidades, todas as dificuldades que a gente passa na encarnação, elas estão diretamente ligadas aos nossos defeitos. E o contrário também ocorre. Todas as nossas grandes felicidades, todas as nossas grandes alegrias, elas estão diretamente ligadas com as virtudes que a gente desenvolveu. Está tudo muito bem encaixado para cada um de nós. É por isso que uma das piores coisas que pode ocorrer conosco é a gente acabar virando aquele tipo de pessoa que coloca a culpa em tudo, em todos e menos em si. Tira a sua responsabilidade fora. E é um tipo de pessoa que todos nós conhecemos alguém assim. Ou a gente pode ser assim em algum nível. É aquele tipo de pessoa que passa em vários relacionamentos e se dá errado, a culpa é sempre do outro. É aquela pessoa que passa em várias casas espíritas e se não consegue alcançar o seu objetivo, a culpa é da casa porque ela é fraca. E ela sempre está saindo fora das suas responsabilidades. E como que um indivíduo que age dessa forma vai conseguir evoluir? Vai conseguir se desenvolver? Muito complicado, né? Então é necessária essa autorreflexão, porque muitas vezes esse tipo de indivíduo acaba se autoprogramando à estagnação. Ele fica caindo nas mesmas armadilhas, caindo nos mesmos erros e passando pelos mesmos sofrimentos de maneira bastante seguida. É aquele tipo de pessoa que tu conversa hoje, tu vê que ela tem uma dificuldade e tem um sofrimento. Tu conversa com ela daqui a 10 anos, ela está com a mesma dificuldade e o mesmo sofrimento. Fala com ela daqui a 20 anos, ela está na mesma situação. Ela estagnou. Estagnou justamente porque não conseguiu fazer essa autorreflexão do que está no poder dela de conseguir se modificar. O que está no poder dela de olhar para as situações de maneira diferente, né? De conseguir progredir, melhorar diante do que ocorre com ela. Então, Kardec, numa questão do Livro dos Espíritos, ele nos botou essa questão do porquê que tem algumas pessoas que evoluem de maneira muito lenta e outras vão de maneira mais natural, mais rápida. Porque algumas pessoas ficam estagnadas e outras conseguem a progressão de maneira rápida. É lá na questão 895, onde o codificador pergunta por que tem pessoas que conseguem fazer o bem de maneira natural sem precisar vencer qualquer sentimento contrário. E o que os espíritos respondem? Porque essas pessoas venceram as suas más tendências em outro momento. E fazer o bem agora não custa nenhum esforço para ela. E é algo que a gente consegue observar. Por que tem pessoas que conseguem perdoar de maneira fácil? Por que tem pessoas que conseguem fazer a caridade, amar as pessoas de maneira bastante tranquila? É natural para ela.
E todos nós sabemos que na criação divina, na criação de Deus, não há nenhum privilegiado. Todo mundo foi criado exatamente igual. Então, se tem uma pessoa que hoje tem mais facilidade, é porque lá no passado ela conseguiu vencer as suas más tendências. É por isso que Emmanuel nos recomenda para a gente se esforçar e forçar a fazer o bem. Por mais que a gente ainda não tenha desenvolvido um grande sentimento de amor, que a gente começa a forçar a fazer o bem, a fazer a caridade para o próximo. Né? Porque forçando no início, isso no momento vai virar um hábito. E quando vira um hábito, não precisa de esforço. E a gente consegue observar bem isso na nossa camada de atividades aqui na Casa Espírita. Muitas vezes, para a gente começar a vir numa palestra, é difícil. Porque muitas vezes a gente está programado a usar o nosso sábado para estar em outros lugares, em outros eventos, com outras pessoas. Então, inicialmente, vir até aqui é complicado, é difícil, necessita de um esforço. Mas à medida que a gente vai vendo o benefício que a gente recebe, da qualidade como as coisas vão chegando até nós, o quanto a gente se melhora, vir aqui na atividade deixa de ser um esforço. É algo natural, é um hábito estar aqui na Casa Espírita. E não só não vira um esforço, como vira um prazer. Tanto que a pessoa começa vindo na palestra, depois vai para os estudos e depois vai para outras atividades. Vira um prazer fazer isso. Então, à medida que a gente se força a fazer o bem, de maneira natural, isso vira um hábito e a gente não precisa mais de esforço. Então, o segundo passo para a gente alcançar a valorização na nossa existência, da nossa vida, é a gente ter esse autoconhecimento, essa autoanálise dos nossos defeitos e a gente se esforçar para que o bem vire um hábito na nossa existência. Se o primeiro passo para a valorização é a oração, o segundo passo é o autoconhecimento, o terceiro passo é a prática do amor. E a gente consegue ver lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, o primeiro item, a lei do amor, que nos explica, os Espíritos nos explicam, que todos os seres, daquele mais embrutecido, daquele mais angelical, todos eles possuem o amor. Só como a forma como ele interpreta o amor e a forma como ele demonstra o amor se modifica. Mas todos já têm esse amor. Tanto que há 3 níveis de amor. O primeiro nível de amor, os Espíritos nos relatam que na sua origem só tem instintos, nos querendo dizer que o amor no primeiro nível, ele é baseado muito ao apego à posse, o apego ao objeto. A pessoa não consegue amar ainda pessoas, ela consegue só demonstrar o amor através das satisfações dos seus instintos. É algo muito ainda material, a pessoa não consegue transportar esse amor para a pessoa. Por mais próxima que seja essa pessoa, ela ainda não tem essa capacidade. E antigamente na Terra, na época que era um mundo primitivo, esse era o tipo de amor mais comum que tinha. E à medida que foi passando o tempo, foi se diminuindo, mas até nos dias de hoje a gente ainda vê algumas pessoas onde ela só consegue demonstrar o amor através do dinheiro, por exemplo, através de alguma coisa material, mas está cada vez mais se diminuindo. Então o primeiro nível de amor é aquele amor a objetos, a posses, a satisfação de instintos. Já o segundo amor, tipo de amor, os Espíritos caracterizam como mais avançado, mas ainda corrompidos, tem sentimentos, onde o nosso amor a gente já consegue demonstrar em pessoas, mas em pessoas, apenas pessoas que são queridas a nós. Eu só consigo demonstrar amor para meus familiares, se eu gosto deles, só consigo demonstrar amor para meus amigos, se eu gosto deles, só consigo praticar o auto-amor. Mas como os Espíritos nos falam, ele é mais avançado em relação ao anterior, mas ainda corrompido. O que é corrompido nesse tipo de amor? É que a gente muitas vezes não consegue colocar a inteligência e a razão nesse tipo de sentimento. A gente não consegue colocar. E qual é a consequência de eu não colocar a inteligência do meu amor nas pessoas? Que rapidamente acaba virando posse, vira abuso, vira ciúme exacerbado, pode virar violência de algum nível. E a gente consegue perceber isso de maneira bastante clara no nosso mundo atual. Vamos dar alguns exemplos. Muitas vezes um casal que verdadeiramente se ama,
Mas se não coloca o bom senso, não coloca a inteligência necessária nessa relação, de maneira rápida isso vai para um ciúme possessivo. De maneira rápida acaba indo para uma violência em diferentes níveis. E se a gente olhar o início lá da relação, de fato tinha um amor sincero, mas não colocou a inteligência necessária nesse evento. Um outro exemplo que a gente pode dar é no amor de uma mãe, de um pai para sua filha, para o seu filho. Muitas vezes, na maioria das vezes, os pais amam os seus filhos. Mas se não coloca o bom senso necessário, se não coloca a razão necessária, muitas vezes os pais acabam prejudicando o filho. Num ponto, muitas vezes, não deixa o filho estudar, não deixa o filho trabalhar, não deixa o filho ter as suas experiências e acabam prejudicando esse filho. E se a gente olhar na origem, de fato há o amor, só que não tem a inteligência e não tem o bom senso necessário. Da mesma forma que o primeiro tipo de amor era baseado era a maioria lá no mundo primitivo antigamente e a gente conseguiu superar, esse segundo tipo de amor é o mais comum na Terra de hoje, de mundos de provas e expiações. E sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir superar esse desafio, né, esse nível. O terceiro nível de amor, aí é o amor que o Cristo nos ensinou, que é o amor incondicional, que eu amo as pessoas e não há restrição nenhuma daqui. Eu não amo apenas pessoas que são familiares, pessoas que pensam igual a mim. Eu amo todo mundo. Independente se a pessoa é querida ou não, se é próxima ou não, se é igual ou diferente de mim. É quando eu começo a praticar a caridade, praticar o amor, sem esperar nada em troca. Eu não quero nada da pessoa, eu estou fazendo bem porque eu quero o bem dela. É quando a gente começa a desenvolver o amor e esse amor não muda por causa do modo como a pessoa está agindo contra nós. Se a pessoa age bem comigo, eu ajo bem com ela. Se ela age mal comigo, eu ajo bem com ela. Eu pratico o perdão, eu entendo as limitações dela e eu dou o amor para ela. É justamente o amor que o Cristo nos ensinou, onde a gente consegue desempenhar aqueles ensinamentos da lei de amor, de justiça, de bondade, caridade, de perdão, a sua máxima virtude, né? E da mesma forma que a gente deu exemplos no segundo tipo de amor, a gente também pode dar um exemplo desse terceiro nível, que é justamente o amor de uma mãe para o seu filho. É a demonstração mais clara desse amor incondicional do Cristo. Porque muitas vezes o filho acaba magoando a mãe, o filho pode prejudicar a mãe, pode decepcionar a mãe, e a mãe está sempre lá apoiando, está sempre lá ajudando, está sempre amando aquele indivíduo, ajudando a ele se levantar, não importa quantas vezes ele caia e erre. Esse é o amor incondicional que o Cristo nos ensinou. E da mesma forma que a gente está nesse nível 2, chegaremos todos nesse nível 3. O nosso grande objetivo, a nossa grande missão é a gente conseguir realizar esse amor incondicional, não apenas às pessoas que são próximas de nós, mas para todo mundo. E sem dúvida, através do nosso esforço, a gente pode chegar lá. Então, a lei do amor é o terceiro passo para a gente conseguir essa valorização na nossa vida. Primeiro passo, oração, se conectar com Deus, que nos ajuda tanto no nosso campo físico, espiritual e moral. Segundo passo, autoconhecimento. Eu perceber quais são as minhas dificuldades, eu perceber quais são os meus defeitos, eu perceber o que eu posso mudar nas relações que eu tenho com todo mundo, com familiares, com pessoas desconhecidas, com pessoas que eu não gosto e com amigos. E nos esforçar para que o bem seja um hábito comum na nossa existência. E o terceiro ponto é justamente a prática do amor. A gente observar dentro de nós que tipo de amor que a gente tem ainda na nossa prática cotidiana. Ainda eu sou bastante apegado à questão de objetos, à matéria. Eu consigo já amar pessoas, mas só pessoas que são próximas a mim, pessoas que pensam parecido comigo, que gostam das coisas que eu gosto. E como que eu consigo praticar o terceiro tipo de amor, que é o amor que o Cristo nos ensinou, que é aquele amor incondicional, aquele amor que perdoa, aquele amor que não quer nada em troca. Então, já entrando no nosso fim da nossa atividade, vale muito a pena a gente ler e relermos as obras básicas. Lemos e relemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos,
Porque eles lá, ali nas obras básicas, nos dão os esclarecimentos necessários. Por que a gente passa pelas situações? Quais são os nossos propósitos aqui? Quais são as ferramentas que Deus, que o mundo espiritual coloca na nossa mão? Como que a gente pode melhor utilizar essas ferramentas? E, principalmente, começar a gente a alinhar os nossos sentimentos, alinhar a nossa forma de agir de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou. Muito obrigado pela presença de todos aqui.